A paz de Cristo. Eu quero compartilhar uma mensagem, um pensamento, uma reflexão com você nesse dia sobre, baseado naquele texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A que diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Eu quero falar sobre aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos aproxima de Deus. Você sabe que existem muitas coisas que nos afastam de Deus, coisas que são obstáculos para nós ter uma comunhão com o Senhor. Nesse dia tão lindo, eu acordei e vi os pássaros cantar e senti o desejo de fazer esse vídeo, compartilhar com você, sobre as coisas que nos levam para longe de Deus e as coisas que nos aproximam do Senhor. Vamos começar pelas coisas que nos afastam de Deus. Aquilo que são obstáculos que nos impedem de ter uma plena comunhão, uma intimidade maior com Deus. Primeira coisa que eu encontro na Bíblia que nos afasta de Deus está em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz que as iniquidades fazem separação entre Deus e o homem, ou pecado. O pecado é a primeira coisa que separa o homem da comunhão com Deus. O pecado é algo terrível. O pecado faz o homem perder a comunhão. Adão estava no paraíso, no Éden, e por causa do pecado, ele foi afastado de Deus, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a intimidade. Verdade é que por um pouco de tempo, ou por um momento, o pecado é prazeroso, mas a sua consequência é terrível. Muitos foram usados por Deus na Bíblia e por ter um momentâneo prazer, por um momento, um prazer do pecado, sofreram consequências terríveis. Vou citar o exemplo de Davi e o exemplo de Sansão, que pagaram um alto preço por causa do prazer momentâneo do pecado. Mas vale a pena negar o pecado, se afastar do pecado, para ter comunhão com Deus. O pecado é a primeira coisa que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Segunda coisa que eu encontro na Bíblia que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, está em 1 João, um texto muito conhecido. 1 João 2, 15, 16 e 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo. Quando falamos de mundo na Bíblia, é bom entender que há três mundos na Bíblia: mundo físico, mundo cosmo, lá em Hebreus 11:3, né? O mundo cosmo, o mundo como humanidade, o mundo como pessoas, o texto áureo da Bíblia, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo como sistema pecaminoso dominado pelo inimigo de nossas almas. O diabo, quando apareceu para Jesus em Mateus capítulo 4, ele o transportou para um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que Jesus não repreendeu ele. Embora o diabo seja mentiroso, o pai da mentira, ali ele falou a verdade. O mundo como sistema pecaminoso é dominado pelo inimigo de nossas almas. Esse mundo, ele vai contra os princípios cristãos, vai contra os ensinamentos da Bíblia, vai contra os princípios de uma família cristã, vai contra tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que os apóstolos ensinaram, vai contra os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, vai contra a família, vai contra uma vida santa, uma vida separada. Esse mundo ele tenta deturpar, ele tenta fazer o errado parecer certo e o certo parecer errado. Quantos são seduzidos por esse mundo? O mundo nos afasta, o mundo, esse mundo dominado pelo diabo, o mundo como sistema pecaminoso, ele nos afasta de Deus. Por isso, temos que rejeitar o mundo
suas ilusões e suas propostas. Outra coisa que afasta o homem de Deus está em 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, abandono da fé. Isso é terrível, né? É um dos sinais da volta de Jesus, a apostasia. Muitos que pregavam a verdade, que falavam a verdade, e hoje estão no engano e ainda arrastam muitas pessoas para seguir eles no erro, no engano. A apostasia afasta muitas pessoas da presença de Deus. Outra coisa que afasta as pessoas de Deus está em Mateus 6:24, né? Não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão, riqueza, as riquezas. Tem pessoas que colocam, não é pecado ter riquezas, não é pecado ser rico, mas tem pessoas que colocam aquilo material em primeiro lugar. E a Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Mas tem pessoas que fazem da riqueza, fazem do material o seu Deus. E isso afasta as pessoas de Deus. Mas vamos agora para a melhor parte desse vídeo. O que nos aproxima de Deus? Quais são as coisas que nos aproximam de Deus? Primeira coisa, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Quando oramos, falamos com Deus. Eu creio que você já, alguma vez orando, ouviu a voz de Deus, Deus falando com você na oração. A oração nos aproxima de Deus. É um diálogo, né? Não é um monólogo, é um diálogo. É você falando com Deus e Deus se revelando a você. Os homens da Bíblia foram orientados e Deus se revelou a eles. Muitas vezes eles estavam orando, buscando a presença de Deus. Outra coisa importante que nos aproxima de Deus. Estou falando nesse vídeo sobre as coisas que nos afastam e as coisas que nos aproximam de Deus. Outra coisa importante que nos aproxima de Deus está no Salmo 119 e verso 105, que diz assim o texto bíblico, Salmo 119 e verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim, a palavra de Deus revela a vontade de Deus. É a revelação escrita de Deus ao homem. Alguns dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai passar hoje à noite. É mais atual. A Bíblia é o livro dos livros, a revelação de Deus ao homem, a bússola que nos leva para o céu. Deus se revela através desse livro ao homem e através da palavra de Deus nos aproximamos do Senhor. Precisamos amar a palavra, conhecer a palavra. Como o salmista disse no Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, oração, palavra e outra coisa, irmãos, importante, queridos, que nos aproxima de Deus. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. O que é santidade? Separado para Deus. Quanto mais santo, mais próximo de Deus. Quanto mais pecador, mais afastado de Deus. Enoque, ele conseguiu ser santo, santificar tanto sua vida que Deus o tomou para si. Ele não passou pela morte física. Santidade. Eliseu tinha tanta comunhão com Deus que a mulher chamou seu marido e, segundo Reis 4:9, disse: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Santidade. E outra coisa, e com isso termino, que nos aproxima de Deus, está em Mateus 16:24. Mateus 16:24 diz assim a palavra: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. Renunciar ao pecado, aquilo que atrapalha de termos mais comunhão com Deus. Às vezes algo que nós gostamos de fazer, mas que atrapalha nós de ter uma maior intimidade com Deus. Isso é renúncia. Não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho sem cruz. Às vezes, precisamos abrir mão, renunciar, para nos aproximarmos de Deus. Eu sei que essa palavra falou no seu coração, compartilhe. Compartilhe. Coisas que nos afastam de Deus.
e coisas que nos aproximam de Deus. É a última hora da igreja na terra. Precisamos mais do que nunca nos aproximar de Deus, ter intimidade com o Senhor. Que aquilo que nos atrapalha, que o pecado, que o engano, que as heresias, que os demônios, que tudo aquilo que atrapalha nós de se aproximar de Deus caia por terra. E que possamos orar mais, ler mais a palavra, santificar mais nossa vida, ter uma vida de renúncia, para termos uma maior intimidade com Deus. Precisamos, porque é a última hora da igreja na terra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deus abençoe a todos. Deus é maior em nossas vidas.